Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Estúdio Code. Eu me chamo Renato e hoje eu vou ensinar vocês a como programar em Python, tá? Era um vídeo que desde sempre eu queria trazer, porque é um vídeo em que a gente finalmente vai produzir, vai criar um programa mesmo. Vamos entender como funciona a construção de uma sintaxe e conhecer um pouco mais sobre a linguagem, tá? Eu sei que a linguagem Python ela é muito cobrada, né, em alguns cursos, fora da área de programação, né, cursos como engenharia. E eu sei que algumas universidades cobram essa linguagem, tá? Então a gente vai entender um pouco sobre ela hoje, tá bom? Desde já, né, eu quero esclarecer 3 pontos que eu quero revisar com vocês antes da gente começar a programar. São pontos essenciais que se a gente não souber, a gente não vai conseguir entender o programa em si. Então a gente precisa entender o que são variáveis, o que são condicionais e o que é, na verdade, uma sintaxe, tá? Na programação, uma variável ela é um objeto, né, que é capaz de reter e representar um valor que a gente colocou lá. Então, toda vez que a gente for inserir um valor, a gente for inserir uma expressão, a gente tem que ter uma variável no código que receba esse valor, para que o programa possa guardar na memória e a gente possa ter isso armazenado para utilizar no código, tá? Vocês vão entender melhor quando a gente estiver programando. Agora, condicionais, né, estruturas condicionais, elas permitem, né, que a gente execute diferentes comandos, né, de acordo com as condições que foram estabelecidas lá, que a gente colocou lá no programa, e elas justamente fazem com que a gente possa adicionar mais funções no nosso algoritmo, tá? Então, assim, elas estão presentes em quase todas as linguagens, né? Porque elas são muito importantes, justamente por proporcionarem essa maior quantidade de comando mesmo que a gente pode adicionar, tá? A gente tem a sintaxe, né? Basicamente a sintaxe é o todo do que a gente construiu, tá? Ela basicamente é onde vai conter todas as nossas expressões, nosso código mesmo, tá? E uma dica importante é que a gente tem que fazer sempre de tudo para sintaxificar o mais responsiva possível, né? A mais organizada possível, porque facilita bastante na hora da gente programar, beleza? Então, revisado esses 3 pontos principais, vamos passar agora para a construção do código, tá? Eu vou utilizar na verdade um compilador online, né? Que o que é um compilador? Basicamente o compilador é aquela área onde a gente vai programar, né? Ele é o terminal, digamos assim, que vai receber o nosso código e onde a gente vai construir o nosso código ali e construir o nosso programa mesmo, tá? Eu vou usar um compilador online que pode ser acessado pelo próprio navegador mesmo. Não vou estar utilizando o programa aqui, porque o intuito desse vídeo é facilitar o máximo possível para a galera que não está acostumada a lidar com programação, tá? Então eu vou fazer dessa forma para ajudar o máximo possível. Bom, pessoal, então o compilador que eu vou utilizar para esse vídeo ele vai ser o Reply. Ele é um compilador que eu já conheço há um bom tempo e é o que eu recomendo para vocês, tá? Na minha opinião, ele é o mais completo de todos. Ele aceita não só Python, mas também outras linguagens. Tem suporte aí para C, para Java, enfim, para o que você estiver precisando programar. Então ele é bem completo. Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo, tá? E você só precisa criar uma conta. Você pode logar até mesmo com o seu e-mail mesmo do Google, tá? Você pode escolher uma conta aí e já fazer login que ele vai funcionar tranquilamente, beleza? Então eu tô aqui na dashboard inicial, ele já tá me dando a opção Python, por padrão ele já vai ter Python aqui como opção inicial, porque é pro que a galera mais usa, né? Então beleza, eu vou clicar aqui no Python, ó, que é a linguagem que eu quero programar, que a gente quer. Ele vai dar um títulozinho aqui, perguntar que título vou botar primeiro projeto, né? Primeiro projeto, beleza? Aqui ele já mostra que está na versão mais atual do Python, né? Então a gente pode clicar aqui em Create Reply, beleza? Vamos aguardar aqui ele criar. E beleza, pessoal, ele já criou. Então, agora a gente vai começar com algo simples, tá? E aí conforme o vídeo vai avançando, a gente vai construindo coisas mais avançadas. O primeiro comando que eu vou apresentar para vocês hoje é o comando print. E o comando print é o comando que a gente coloca no Python para que ele possa, literalmente, né, para que ele possa falar aquele comando para a gente, né, para que ele possa printar, né, que no inglês é escrever. Então a gente literalmente vai escrever isso, pedir para ele escrever uma frase, né, ou escrever o resultado
Mas vamos começar com uma frase. Então, por exemplo, se eu vier aqui em print, tá? Se eu colocar aqui print, abrir parêntese, aspas, eu vou colocar olá mundo, e fecha aspas. Se eu der agora aqui um run, que é um rodar, ele vai escrever para mim o que eu pedi para escrever, no caso, o olá mundo. Então aqui, nessa primeira expressão, que é a expressão print, a gente pode notar que tá aqui o comando print, que é o comando escrever, e tá aqui o nosso olá mundo. E importante, né, como vocês podem perceber, eu coloquei o olá mundo entre aspas aqui, porque ele tem que estar entre aspas, né, porque são as aspas que ajudam o programa a, digamos, entender que o que eu quero que ele diga é só aquela frase, tá? Então, a aspas ela tem que estar sempre presente. Você pode estar usando só uma aspas ou aspas duplas. Eu sempre usei aspas duplas porque é por costume, né? Quando eu aprendi a programar, eu sempre usava aspas duplas e até hoje eu faço isso. Então, vai da preferência de vocês, beleza? Então, vamos lá, pessoal. A gente já viu o comando print. Agora, a gente vai usar as nossas variáveis aqui na prática e entender como é que elas funcionam, né? Vocês lembram que eu expliquei para vocês que as variáveis, elas são, na programação, a função delas é receber valores. Então eu vou estar criando aqui duas variáveis. Eu vou criar a variável A e vou criar a variável B e vou atrelar um valor a cada uma. Então aqui na variável A, eu vou atrelar a ela o valor de 5. Então aqui a gente utilizou igual para informar para o programa que a gente quer que o 5 fique guardado no A. E para quem não sabe, o igual na programação ele significa receba. Então, ou seja, quando eu coloco A igual a 5, eu estou dizendo para o Python que eu quero que o A receba o valor de 5. Então ele vai pegar o valor de 5 e vai guardar. Então a gente vai agora para a variável B. Na variável B, eu vou atrelar a ela o valor de 8, tá? Opa, eu coloquei o mais aqui sem querer, perdão. Eu vou atrelar a ela o valor de 8, então eu estou falando que B vai receber o valor 8. Então, pessoal, agora eu quero pegar os valores dessas duas variáveis e eu quero somá-las, tá? Então nós vamos abrir aqui uma variável soma, tá? Nós vamos colocar um igual, que é recebe, e nós vamos colocar A mais B, tá? Então aqui eu abri outra variável e coloquei soma igual a mais B. Soma recebe A mais B. Leiam comigo, vocês têm que ler que esse igual é receber, tá? Soma recebe A mais B. Ela vai pegar a variável de A e vai somar com... Desculpa, ela vai pegar a variável A e vai somar com a variável B, no caso 5 mais 8, tá? Então aqui embaixo a gente tem que colocar o comando para que ela possa escrever o resultado, para que ele possa mostrar para a gente o resultado dessa operação. E esse comando que a gente vai utilizar vai ser o comando print, que eu apresentei para vocês no início do vídeo. Então a gente vai colocar um print, vai abrir parêntese e a gente vai colocar soma aqui dentro, tá? Que é a nossa variável. Aqui ele deu um erro, porque o nosso soma lá tá com S maiúsculo, ó, e eu tinha colocado minúsculo. Então é importante vocês ficarem alertas na sintaxe, porque se vocês colocarem qualquer letrinha diferente aqui, qualquer erro, ele não vai conseguir ler, tá? Por exemplo, se eu colocar o S minúsculo, ó, e pedir para ele rodar o código, ele vai dizer que está com erro, ó, erro na linha 4, tá vendo? Ele fala, ó, soma não é um nome definido, ou seja, soma não está aqui, essa escrita ela não está aqui, ela está aqui com o S maiúsculo. Então se eu colocar o S maiúsculo e pedir para ele rodar, ele vai rodar e vai dar o resultado, 5 mais 8 é igual a 13. Então tá aí o nosso resultado da nossa soma, beleza, pessoal? Então tá aí um programinha básico que a gente criou e que funcionou perfeitamente. Bom, pessoal, então agora que a gente já aprendeu a operação de soma, a gente já somou aqui no Python, eu quero agora fazer algo diferente, né? Eu quero que ele me dê agora o quadrado dessa soma. Eu quero que ele some o 5 mais o 8 e me dê o quadrado, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou inserir mais uma variável aqui, quadrado, tá? Eu vou colocar o igual de recebe e vou colocar soma. Aí nós vamos usar os dois asteriscos e vamos colocar o 2. Vamos mudar aqui o S, que está minúsculo, vamos colocar maiúsculo. E tá aqui soma, dois asteriscos e o 2, tá? Então o que é que eu estou indicando? Estou indicando para ele que a variável quadrado recebe soma multiplicado 2 vezes por 2, para poder dar o quadrado. Então eu vou vir aqui no nosso print agora e vou modificar, na verdade, a palavra aqui do nosso print e colocar quadrado.
que é para indicar para ele que o que eu quero que ele printe para mim é o resultado da variável quadrado e não mais da variável soma, tá? Então eu vou executar o código aqui e olha só, ele deu o quadrado da nossa soma, que é 169, tá? Então, a mesma coisa se eu viesse aqui, apagasse, né, por exemplo, e recolocasse a palavra soma e rodasse novamente, ele ia de novo, né, dar pra gente lá o 13, né, que é o 5 mais 8 é 13. Mas, né, então, como eu vim aqui e modifiquei literalmente a palavra que tinha dentro desse print, aí ele já sabe, né, que ele tem que me dar o resultado aqui da variável quadrado e não mais da variável soma. Beleza, pessoal? Entendido isso? Espero que sim. Então agora a gente vai fazer outra alteração no nosso algoritmo. Bom, pessoal, entendido essa parte, a gente vai agora para outra operação, tá? Eu quero que nesse print ele me dê dois resultados ao mesmo tempo, em vez de um. Então eu quero que ele me diga ao mesmo tempo o resultado da soma entre A e B e o quadrado da soma de A e B. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar o que eu escrevi aqui dentro desse parêntese, vou abrir aspas, tá? E nessa aspas eu vou digitar aqui o resultado da soma vou fechar a aspas, vou dar uma vírgula, vou separar e vou escrever o nome da variável, soma, tá? Vou escrever o nome da variável soma. Então, pessoal, para quem acompanhou o início do vídeo, né, vai saber que essa aspa duplas aqui, ó, a gente coloca ela justamente para dar destaque para uma frase, né? Então eu estou falando aqui para ele escrever essa frase, só que ele não vai escrever essa frase junto com essa, tá? Ele vai separar, porque aqui a gente colocou aspas, ó. Isso aqui tá digamos, numa certa prioridade diferente, tá numa escrita diferente. Então aqui a gente coloca a variável soma com o espaçozinho da vírgula, para a gente poder organizar a sintaxe, tá? E aí a gente vai pedir, a gente já pediu para ele, né? O resultado da soma no caso ele vai dar o resultado 13, só que eu quero que também ele dê o resultado também agora do quadrado. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar outra vírgula aqui, né? Vou abrir aspas e vou colocar o seguinte: o resultado, vou abrir aspas aqui, ele colocou junto, né? Aspas duplas, o resultado do... Não, eu posso colocar o seguinte, ó, o quadrado da soma é... Pronto, e aí eu coloco aqui de novo a aspa dupla para fechar, vírgula novamente e digito a variável quadrado, beleza? Vou pedir a ele para rodar o código e olha só, o resultado da soma é 13 e o quadrado da soma é 169. Então vocês viram aqui que ao utilizar as aspas duplas, eu expliquei para ele que essa frase aqui, ele não é para ele colocar junto com essa, tá? Porque eu expliquei para ele que aqui ele só deveria receber a variável e aqui ele recebe só a frase, tá? E do mesmo jeito aqui para o quadrado, né? Para nossa variável quadrado, eu expliquei para ele que o que estava nas aspas duplas era uma frase e o que está fora é a variável. Então, basicamente, é dessa forma que eu explico para ele, né? Como funciona essa questão aí do resultado. Beleza, pessoal? Então vamos revisar o que a gente fez até agora, tá? Nós colocamos uma variável, colocamos outra variável, demos o valor para as duas, né? No caso de A, a gente deu para ela o valor de 5 e em B, a gente deu para ela o valor de 8. Na linha 3, a gente pediu, né? A gente abriu outra variável e pediu, né? E deu para essa variável, na verdade, o resultado de A e B. A gente pediu para ela receber A e B. Então aqui ela vai receber o 5 e vai receber o 8. E aqui embaixo a gente pediu, né, para a nossa variável quadrado receber essa soma e multiplicar, né, 2 vezes por 2. Né? Nós colocamos aqui as duas estrelinhas, né, que são cada estrelinha dessa é o símbolo da multiplicação. E a gente pediu aqui embaixo para ele dar para a gente o resultado dessas operações, tá? A gente colocou aqui, entre aspas, o que era para ele colocar a frase. Aqui a gente colocou só a nossa variável, aqui a gente colocou outra frase e aqui a gente colocou outra variável, tá? Então ele interpretou tudo isso aqui e trouxe para cá em forma de resultado.
Beleza, pessoal? Então, galera, tudo isso aqui, né, que a gente está vendo, olha só, ele é a nossa sintaxe, tá? Ele é a nossa sintaxe, basicamente. E é o que eu digo para vocês, a sintaxe ela tem que estar sempre organizada, ela tem que estar sempre indentada, né? Que na programação a gente chama de indentada, é uma sintaxe organizada, né? Com os espaçamentos dados, enfim, com toda a organização. Porque, por exemplo, se eu começar a dar espaços aqui que não fazem sentido, você pode ver que ele já marcou aqui como errado. Se eu for rodar o meu código, não vai rodar, ele não roda, porque ele está avisando aqui, ó, indentação inesperada. Por quê? Porque ele não faz sentido eu dar espaço aqui, sendo que eu não tenho nenhuma condicional aqui, tá? E é isso que a gente vai falar agora, né? Que são as condicionais. Mas importante, pessoal, prestem atenção na sintaxe, tá? Eu vejo muita gente que está aprendendo a programar, que o pessoal consegue fazer as operações aqui, consegue colocar variável, consegue colocar até as condicionais, mas não indenta certo. Pessoal, se não indentar, você vai passar o dia todo e não vai conseguir ter o resultado aqui, tá? Então prestem bastante atenção aí na parte de indentação do código, tá bom? Então agora a gente vai partir para a parte de condicionais. Bom, pessoal, antes da gente partir aqui para as condicionais diretamente, eu vou mostrar mais uma coisa aqui a vocês, tá? Eu vou apagar esse print aqui que a gente fez, tá? Eu vou deixar ele sem nada dentro. E eu vou apagar também essa nossa variável quadrada. Eu vou deixar só a variável soma, tá? Eu vou mostrar uma coisa para vocês em relação a gente perguntar para o Python se algo é verdadeiro, né? Ou se algo é falso, tá? Então é importante vocês entenderem que se um igual ele significa recebe, dois iguais ele significa que é verdade. Ele significa que se a gente colocar a soma é igual a 10, a gente está perguntando para ele se essa soma ela realmente é 10, se isso é verdade, tá? Então aqui no caso, como o resultado da nossa soma ela deu 13, então o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou escrever print, aí eu vou escrever soma igual a 13, tá? Que no caso é o valor que deu da nossa soma, tá? Então eu vou rodar aqui. E ele vai dizer true, a verdade, o resultado é 13. Então eu vou fazer um teste aqui para vocês, eu vou mudar o valor da nossa variável 5 e vou colocar 3 aqui. Então vou colocar 2, né? Então 8 com 2 vai dar 10, ele não vai dar mais os 13. Se eu rodar aqui, olha só o que vai acontecer. False, tá vendo? É falso. 8 mais 2 não é 13. Então ele identificou aqui que o resultado que a gente colocou tá errado, né? Então é isso aí, é só essa explicaçãozinha para vocês. Quer saber se o resultado tá certo ou tá errado? Coloca 2 igual, tá? Coloca a variável 2 igual e o valor da sua variável, né? No caso aqui, nossa variável soma igual e o valor que a gente atrelou a variável soma, que no caso era 13, tá? Então vou colocar o 5 de volta, vou rodar de novo aqui, ele vai dizer que tá true, né? Então assim, agora a gente está pronto, né, para literalmente falar sobre as condicionais. Então vamos lá. Bom, pessoal, vamos agora iniciar o nosso aprendizado nas condicionais. Eu apaguei aqui o nosso print porque a gente vai dar continuidade dessa linha 4, tá? Eu vou dar um enter aqui, vou dar um espaçamento de uma linha para indentar melhor a sintaxe. E agora a gente vai mexer com as condicionais. As duas condicionais que eu vou trazer para vocês são a condicional if e a condicional else, tá? Lembrando que a if, ela é uma comparação, ela faz uma comparação entre valores e eu vou mostrar isso na prática para vocês, tá? Então, ok, lembrando que nossa soma é 13, que é a soma de 8 e 5, a gente vai agora adicionar o nosso if e eu vou adicionar um if soma, lembrando que o soma tem que estar com S maiúsculo para não ficar desindentado, tá? E eu vou colocar que ele recebe o valor de 13, tá? Então no caso aqui eu estou falando para ele que eu quero que ele diga se está true ou se está false, assim como eu mostrei para vocês anteriormente. Eu vou colocar dois pontos aqui, porque como a gente não está usando parêntese, né? A gente abriu um if, sempre é o ideal usar o parêntese, o dois pontos no final da linha, para que fique indentado. Vocês veem que se eu tirar os dois pontos, ó, ele vai ficar com um erro. E se eu rodar isso aqui, vai dar um erro gigantesco aqui na tela. Então eu vou usar os dois pontos para indentar melhor, tá? Vou descer aqui e vou adicionar um print, tá? Nossa, seleciono esse aqui na frente,
Beleza, vamos descer de novo. Eu vou adicionar aqui um print agora, beleza, pessoal? Eu vou adicionar um print. Ó, vocês podem ver aqui que ele saltou um pouquinho, né, da sexta linha. Ele já deixou um pouquinho aqui na frente, olha só. Porque ele já indentou. Mas um de vocês pode ser que ele não salte. Tipo assim, quando você estiver escrevendo e você der o Enter, o seu pode já iniciar bem aqui, ó, no inicinho da linha. Só que se você escrever um print aqui, tá? Por exemplo, eu vou dar um print aqui e vou pedir para ele printar a soma, né? No caso aí o resultado da soma. Então eu vou dar um print, vou abrir aqui o parêntese, tá? Vamos aqui para as aspas. Eu vou colocar a soma. De novo tem que ser maiúsculo, né? A soma é 13, tá? A soma é 13. Vou fechar aqui a nossa aspas, né? E vou dar um Enter. Olha só o tamanho do erro que ficou na tela, tá? Ele tá falando que a linha toda tá errada, mas não é a nossa escrita que tá errada, pessoal. É só o espaçamento. Olha só, o espaçamento de 2 espaços do início da linha até esse lugarzinho aqui que ficou. Olha só, se eu voltar aqui e colocar de novo no início da linha, vai ficar errado. Olha só, vou dar um Enter. Ó, ele vai aprestar o erro, beleza? Então, dei 2 espaços e o erro sumiu. Então é importante, pessoal, sempre que for usar uma condicional, ó, um if, tá? Caso o seu compilador ele não dê o espaço automaticamente, lembra, por favor, de dar 2 espaços no seu print, para evitar de ficar dando erro aí e você ficar confuso, sem saber onde tá esse erro e o porquê que errou. Às vezes o pessoal fica trocando a escrita 10 vezes e não resolve, então é só espaçamento, pessoal. Viu que a escrita tá certa? Verifica o espaçamento, que é certeza ser isso, tá? Ok. Então a gente aqui já tem um print, né, pedindo para ele falar se a nossa soma é 13, tá? Então se for verdadeiro, ele vai falar. Então a gente precisa agora adicionar um else, tá? E por que a gente vai adicionar esse else, tá? Porque a gente precisa pedir para ele falar quando não for 8, tá? Então eu vou abrir um else aqui, beleza? Vou abrir um else, vou colocar 2 pontos aqui, vou dar um Enter e vou abrir um print aqui, beleza? Eu vou abrir um print. E dentro desse print, tá? Eu vou colocar aqui a soma não é 13, tá? Vou fechar aqui o aspas, tá? E lembra de dar o espaço também, tá? Aqui o meu compilador ele já deu o espaço, mas se você não der, ó, vai ficar errado aí como da outra vez. Beleza, pessoal? Então, ok, gente. Aqui já tá tudo correto. A gente já pode rodar esse código. Se eu rodar esse código, olha só o que ele disse, que a soma é 13. Por quê? Eu coloquei um if soma com 2 iguais, que é basicamente para ele saber que se o resultado for 13, tá verdadeiro, o resultado é 13, tá certo. Então ele carrega esse print para mim e joga aqui. Se o resultado não for 13, ele vai carregar o else e vai printar o else para mim. Ele vai falar para mim que não é 13. Então, olha só aqui que bacana. Eu vou mudar e vou colocar um 1 na nossa variável A. 8 mais 1 é 9. Não vai dar 13. Mas eu vou rodar aqui. Ó, a soma não é 13. Então, ou seja, quem entrou em ação agora foi o nosso if soma, tá? Que carregou o resultado da nossa soma, viu que não era 13, e aí ele falou para o else que não era 13, e o else printou o nosso resultado. Conseguem entender? Então, basicamente, a gente tem aí um if que faz a comparação, ele compara o resultado, tá, com o que a gente pediu nos prints embaixo. Então, ele recebeu o 13 e falou, então o resultado aqui tá ok, é 13 mesmo. Então, ele printa que a soma é 13. Se ele recebeu o valor, recebeu os 2 valores, né, de A e B, e vê que não é 13, ele vai saber que o resultado não tá certo, vai passar para o else e o else vai printar para a gente que não é 13, tá? Então, pessoal, a lógica por trás dessa aula da gente é essa, tá? Basicamente, estruturas condicionais é isso aí, tá? Elas servem justamente para que você possa identificar mesmo, você fazer com que o programa identifique se aquele resultado está correto e ele te dê uma resposta, ou caso ele não esteja correto, ele te dê outra resposta, tá? Então as condicionais elas nos proporcionam justamente isso, né? Essa maior capacidade de
ter os resultados, a maior capacidade de nos dizer diferentes resultados, né, e fazer com que o programa entenda isso, que o Python entenda isso e nos dê diferentes respostas aí, beleza, pessoal? Então, basicamente, era isso que eu tinha para trazer para vocês nessa aula de hoje, tá? Foi uma aula bem legal, olha só, a gente revisou o que são condicionais, revisamos variáveis, revisamos o que são condicionais, né, o if e o else, e nós aprendemos também a fazer com que o Python dê diferentes respostas para a gente aqui, de acordo com o que a gente vá colocando, tá? Então, antes de encerrar a aula, vamos fazer um breve resumo do que a gente fez, tá? A gente adicionou na linha 1 e na linha 2 duas variáveis, tá? A gente adicionou a variável A e a variável B. Para a variável A, a gente atrelou a ela o valor de 1, utilizando o igual, que o que é o igual na programação, ele significa receber. Então a gente deu o valor de 1 para A, deu o valor de 8 para B, e aí na linha 3 a gente abriu uma variável soma e atrelou a ela a soma de A mais B, que no caso seria a 1 e 8, né? Só que aí inicialmente a gente usou 5 aqui. Então a gente pediu para a nossa variável soma pegar o valor de A, 5, pegar o valor de B, 8, somar e dar o resultado para a gente. Na linha 5, a gente utilizou um if, uma estrutura de condicional. A gente pediu para esse if receber a soma das nossas duas variáveis e pediu para ele dizer se é falso ou se é verdadeiro. Então a gente utilizou os dois iguais, que significam juntos, significam true ou false. Então quando a gente coloca os dois iguais, ele entende que é para ele dizer se é verdadeiro ou falso. E a gente atrelou a esse if, a gente atrelou um print, que o que é esse print? É a soma de 13. A soma é 13. Então a gente pediu para, caso o if veja que a soma de 5 mais 8 realmente seja 13, ele nos diga, a soma é 13. Só que a gente utilizou um else aqui embaixo para que, caso a soma não seja 13, esse else ele possa nos dizer que a soma não é 13. Então a gente tem estruturas condicionais aqui com diferentes respostas, só que trabalhando juntas aqui para que, quando a resposta for certa, quando for 13, ele nos dê uma resposta, e quando não for 13, ele nos dê outra resposta. E tudo isso que a gente escreveu aqui é uma sintaxe. Beleza, pessoal? Entendido isso? Então, esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Eu tive um pouco de dificuldade para gravar por causa de alguns barulhos externos, tive que fazer muito corte, mas acredito que tenha ficado bem legal, que dê para vocês entenderem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, por favor, deixem nos comentários que eu tiro a dúvida de vocês, tá? Se você for novo, se inscreva no canal, ativa o sininho aí para não perder os próximos vídeos. Deixa a sua avaliação aí, seja ela positiva ou negativa, o que importa é o seu like ou o seu dislike, enfim, vai do que você achou da aula, tá? E deixa aí sugestões de vídeos nos comentários, para que eu possa estar lendo os comentários de vocês e trazendo aí assuntos que vocês queiram aqui para o canal, tá? Qualquer coisa, se vocês quiserem, eu gravo outro vídeo com algo mais avançado sobre Python, né? Trazendo aí programas mais complexos, sintaxes maiores, para que vocês possam mesmo estar aprendendo a lidar aí com a linguagem de programação Python, tá? Mas foi bem legal, adorei fazer essa aula para vocês. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês tenham aprendido. E até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço a todos e valeu!